Pesados da Ronda do Consumidor. Hoje a Ronda está na minha casa, ao meu lado está a doutora Alindaci Reis, advogada da Ronda do Consumidor. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. A doutora está aqui para me acompanhar em uma oitiva na Polícia Militar, não é isso, doutora? Polícia Militar de Minas Gerais. Explica para o pessoal do que se trata. Bom, foi realizado uma denúncia referente a uma reportagem que foi publicada da Caoa Sherry. Caoa Sherry. Então, nós realizamos uma denúncia na Corregedoria da Polícia Militar referente aos atos praticados por um determinado sargento. E no desdobrar da situação, nós fomos intimados para poder sermos ouvidos a relatar nossa versão dos fatos, de tudo como aconteceu no dia. Perfeito. Então agora vocês vão assistir, juntamente conosco, né, doutora? Assistir essa oitiva. E aí, doutora Alindaci, eu gosto de mostrar para as pessoas, para a audiência, como funcionam esses procedimentos, tanto procedimentos judiciais quanto procedimentos administrativos, tais como esse, até mesmo para fortalecer realmente a cidadania. Tem gente que presencia uma conduta inadequada aqui ou ali e não sabe como agir. Como será que é uma oitiva? Um órgão de correição, gente, não é um órgão no qual você vai em busca de vingança pessoal, de jeito nenhum. Um órgão de correição é um órgão de fortalecimento institucional. Então, nós vamos participar aqui agora de um momento de fortalecimento institucional. A Polícia Militar vai receber depoimentos acerca de um desvio de conduta de um policial militar durante uma ocorrência, e aí ela vai poder atuar para fazer o quê? Para fortalecer a instituição, retirando maus comportamentos e ensinando aos militares a como servirem bem à sociedade. Certo, doutora? Certo. Então tá bom. Eu sempre fico muito feliz e muito seguro quando estou acompanhada da doutora Alindaci Reis. Qual que é o seu Instagram, hein, doutora? Passa para o pessoal. É Alinda Reis, ADV. Pronto, então vamos lá, vamos acompanhar. Bom dia. Bom dia. Flores. A senhora vai ser a advogada, né? Isso. Ok. Eu tô achando que não tá batendo. Sou Benoni, eu estou aqui para apurar a manifestação que ocorreu na Corregedoria de Polícia Militar. Ela foi repassada para o batalhão para dar as devidas apurações, certo? E aí eu sou encarregado, meu nome é Sargento Guilherme de Oliveira, eu lembro 137-1525. Eu vou ler aqui o despacho. Chegou ao conhecimento dessa autoridade, através do termo de manifestação confeccionado na Corregedoria PM, que o militar desta unidade teria atuado de forma irregular no atendimento de uma ocorrência em julho de 2024. Confere? Certo. Certo. Vou passar aqui para os procedimentos de identificação do senhor. O computador aqui está muito lento. Você está com o documento em mãos de identificação? Câmera, por favor. Tem só um minuto. Desculpa a demora, sargento. Tá aqui. Ok. Só conferir os dados que eu estou aqui. O nome do senhor completo é Benoni Benjamin Cardoso Mendes. Exato. Profissão é advogado e jornalista. Isso. Afiliação é... Exato. Data de nascimento 8 de maio de 1988. Sexo masculino. Estado civil casado. Qual é a idade do senhor, atual? 36. 36. O CPF é... Sim. Identidade
Qual que é o endereço atual do senhor? O senhor vai fornecer endereço de trabalho ou de residencial? Eu posso colocar o endereço da empresa, a BTN Produções. Só um minutinho, por favor. Posso falar? Pode. Rua Príncipe Humberto. Príncipe Humberto. Isso, 112. Centro, São Bernardo do Campo, São Paulo. Qual que é o telefone de contato do senhor? Só um minuto. Telefone de contato. Beleza. Escolaridade do senhor é ensino superior completo, confere? Isso, certo. O senhor, ao tempo dos fatos, conhecia alguma das partes que está no termo de manifestação? Não, na verdade, depois a gente averigou que o sargento já tinha atendido a uma ocorrência em uma outra reportagem, salvo engano, uma semana depois. Mas, Aos costumes, o senhor não tem nada a dizer, nada a declarar com relação às outras partes? Não entendi? Aos costumes, o senhor não tem nada a declarar com relação às outras partes? Quais outras partes? As outras partes que estão no termo de manifestação, o Wagner e o sargento Rosendo, e o Marcelo. Ah, não. Ocorrência. Marcelo, na verdade, nós estávamos atendendo, né? Era o consumidor. Era o consumidor. Estão me ouvindo melhor? Melhor. Qual que é o OAB da senhora e o nome completo? 192845. Alindaci Barbosa Reis. Ok. Ô, senhor Benoni, o senhor tem conhecimento do teor do termo de manifestação? Sim. Tem conhecimento. O que aconteceu no dia dos fatos? Pois não. Vou especificar melhor. Com relação ao atendimento policial. Por que o senhor chamou? O que aconteceu? Como é que foi essa situação? Pois não. Neste dia, especificamente, eu atuava como advogado na equipe e não como jornalista condutor da reportagem. E o sargento Rosendo, aliás, ele foi atender a ocorrência porque nesse momento não houve um acordo durante a reportagem entre a empresa Caoa Sherry e o consumidor, né, que estava sendo representado ali naquela reportagem. Quando o sargento chegou, ele conversou brevemente com o repórter que estava conduzindo a reportagem, eu estava nos bastidores, e em seguida ele se deslocou para uma sala em particular com o representante da empresa e deixou o companheiro de ocorrência do lado de fora. E desde lá, a sala da Caoa, tem um vidro transparente, o escritório onde ele estava tem um vidro transparente. E desde lá eu comecei a perceber que existia um comportamento de risos e como se o representante da empresa estava mostrando para o sargento alguma coisa e eles estavam com um comportamento de risos, essas coisas. E aí, passado o tempo, o sargento ficou lá algum tempo, esse representante da empresa, ele sai e retorna dizendo que eu havia o agredido, isso eu já tinha falado antes, e que ele iria comunicar isso ao sargento em boletim de ocorrência, queria fazer o boletim de ocorrência por agressão. Nesse momento, eu falei com o companheiro do sargento Rosendo, que estava do lado de fora, que em caso do representante da empresa comunicar e produzir um documento que eu havia o agredido sem de fato tê-lo feito, que aí ele deveria então ser conduzido por denunciação caluniosa, porque eu tinha provas de que não teria havido agressão. Pois bem, quando o sargento saiu da sala com esse representante da empresa, ele já se demonstrou resistente à demanda que a gente estava apresentando. E a imagem que o sargento Rosendo passou
tanto para mim quanto para todos que ali estavam, e mais, Sargento Guilherme, para milhões de pessoas que assistiram à reportagem. A sensação, a impressão que o Sargento Rosendo passou era que ele teria se deslocado daquele lugar para atuar como advogado da empresa. Foi esse o comportamento, longe de ser o comportamento esperado de um policial militar, que é, primeiro, equilíbrio, ouvir as duas partes e agir de forma ostensiva no combate a qualquer ilegalidade. Por que eu falo isso? Que passou a sensação de ser mais um advogado da empresa do que um agente público da Polícia Militar. Porque quando eu disse para ele, ô sargento, eu perguntei a ele, sargento, foi feito contra mim um boletim de ocorrência por agressão? O sargento, conforme os senhores podem ver na reportagem, se tiverem acesso a ela, o sargento já começa a me negligenciar respostas, negligenciar informações. E isso, essa conduta dele, ele leva até o último momento, até antes dele entrar na viatura. Ele vai negligenciando informações. Eu falo, olha, porque se tiver havido acusação de agressão, ele tem que ser conduzido por denunciação caluniosa. Nesse momento, o sargento Rosendo, conforme pode-se apreciar nas gravações, ele assume mais uma vez uma postura de negligência de informação em relação a quem estava solicitando as informações e começa a agir de forma jocosa juntamente com o representante da empresa, que começa a tentar me ridicularizar ou me desestabilizar, até que em um momento o sargento, assumindo sim um papel de advogado da empresa, fala para mim que se ele tiver de conduzir o representante da empresa por denunciação caluniosa, teria de me conduzir também por agressão. Aí eu questionei, então, agressão? Qual agressão? E tentei mostrar ao sargento os vídeos que demonstravam, porque se lá dentro, eu entendo que quem tem que fazer apreciação de prova é a polícia judiciária. Só que eu tentei um tratamento isonômico para mim, porque se lá dentro da sala o sargento oportunizou ao representante da empresa que o representante mostrasse vídeos de forma unilateral, eu gostaria então de ter a oportunidade também de mostrar os meus vídeos, mostrar a nossa comprovação de que, na verdade, não houve nenhuma agressão. E quando eu fiz isso para tentar um tratamento isonômico por parte da Polícia Militar, o sargento se negou a ver o meu vídeo. Inclusive, eu tento mais uma vez que o sargento visse o vídeo para que ele... Por quê? Porque lá dentro da sala, o representante da empresa mostrou um vídeo gravado pelo celular dele, o próprio celular. E o que eu iria mostrar para o sargento era um vídeo gravado pela equipe, que mostra toda a dinâmica dos fatos. E o sargento se recusou a assistir, ele disse que ele não queria assistir. Tudo bem, novamente eu reitero, sargento Guilherme, eu entendo que a apreciação de provas é na polícia judiciária. Só que o que eu estava querendo ali era um tratamento isonômico por parte da Polícia Militar. Se dentro da sala o sargento assistiu a um vídeo que me acusava, eu queria, e mais, e gerou nele convencimento de que eu havia agredido sem tê-lo feito, eu queria então, da mesma forma, apresentar o material para mostrar que não tinha havido agressão e que, se o boletim de ocorrência fosse feito em relação à agressão, nada era além de denunciação caluniosa, que é produzir um documento público alegando que alguém cometeu um crime sem essa pessoa ter alegado, sabendo que essa pessoa não alegou. E aí, nesse momento, o sargento me acusa de ter cometido agressão. Então eu disse, olha, se então o senhor está dizendo que eu agredi, e aí para ele afirmar isso em relação a mim, ele se baseia no vídeo que ele viu, ele fala, você pegou a sua carteira e bateu no celular do rapaz? Ou seja, ele traz um elemento que na cabeça dele era comprobatório para dizer que eu havia agredido. Eu falei, então, sargento, o senhor deve fazer o quê? Me dar voz de prisão e me conduzir, então, por agressão. Mas o senhor vai precisar de, conforme o Estatuto da Advocacia, então, solicitar
o acompanhamento de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, porque sou advogado. Quando eu disse isso, mais uma vez, o sargento Rosendo se afasta do comportamento esperado de um policial militar e ele diz que não vou chamar nada não, quem tem que chamar é você. Errado. Se um advogado é preso em flagrante, quem tem que fazer o comunicado à OAB para que haja o acompanhamento de um representante da ordem não é quem está sendo preso, é quem está dando a voz de prisão e fazendo a condução. Então, mais uma vez, o sargento Rosendo demonstra um despreparo para o atendimento daquela ocorrência, demonstra claramente que ele tomou um partido, certo? E o partido que ele tomou foi o partido de fazer advocacia privada para a empresa, é assim que eu interpreto, certo? E uma resistência, que eu não sei de onde veio, a tratar com urbanidade, no dever de informação, a uma parte que estava sendo acusada de ter cometido um crime. E aí a situação só piora. Por quê? Porque então aí começa aquele clima de ridicularização, tanto por parte do sargento Rosendo quanto dos representantes da empresa, e ele vai então, aciona o superior, que, salvo engano, é um sargento também, ou um tenente da Polícia Militar, e nós ficamos aguardando a chegada desse superior para decidir, porque tudo quanto eu queria saber era se havia sido produzido contra mim um documento público alegando que eu havia cometido crimes. Porque se tivesse sido produzido um documento público contra mim alegando que eu havia cometido crime agredido, o gerente da empresa deveria sim, sob pena de prevaricação do militar, ser conduzido por denunciação caluniosa, porque eu estava provando que não houve, certo? Mas então decidiu-se chamar o superior. Quando o superior chegou, eu não sei se o sargento Rosendo não explicou exatamente o que estava acontecendo, ou se também houve um tratamento com desdém por parte do superior que chegou, que sequer eles conversaram, tanto comigo, quanto com o repórter, quanto com o consumidor, para ouvir a nossa versão. Não houve sequer essa atenção. Na reportagem, isso é claro. Eles conversaram em particular com o representante da empresa. Novamente, a Polícia Militar, na pessoa do sargento Rosendo, demonstrando uma completa parcialidade. Por quê? Se chegou um superior para elucidação dos fatos, eu acredito que deveria ouvir o representante da empresa e também o repórter, o advogado e o consumidor. Mas não, ouviram só o representante da multinacional, foram embora. Quando estavam indo, eu me aproximei do superior e perguntei: sargento ou tenente, não me recordo, houve um boletim de ocorrência contra mim? Aliás, antes de perguntar ao tenente, eu pergunto ao sargento Rosendo novamente sobre o boletim. Ele nega a informação novamente. Ele só fala assim: passei para alguém aí. E entra na viatura. E aí eu pergunto para o superior e o superior fala que não havia sido feito. Então nós encerramos a reportagem. O motivo dessa comunicação à Corregedoria de Polícia é porque, sargento Guilherme, para além de um desrespeito cometido contra um advogado no exercício da sua profissão, um jornalista no exercício da profissão e um consumidor, para além disso, passou uma imagem a milhões de telespectadores, que essa reportagem chegou a milhões de pessoas, a milhões de telespectadores, que a Polícia Militar de Minas Gerais, representada pelo sargento Rosendo, estava negligenciando um atendimento adequado a um cidadão belo-horizontino, a um cidadão mineiro, fazendo advocacia privada. Os comentários, a repercussão, as manifestações da sociedade foram, na sua maioria esmagadora, eu digo mais de 98% das manifestações que a gente recebeu, foi nesse sentido,
de que a polícia militar tinha tomado partido e estava fazendo advocacia privada para uma empresa multinacional. Então, o que motiva esse comunicado da Corregedoria é que essas condutas do Sargento Rosendo sejam apuradas e sejam combatidas. Porque um trabalho como o trabalho da Ronda do Consumidor é um trabalho de jornalismo que leva cidadania. Nós estamos atuando baseados no Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma de ordem pública e interesse social. Então, ali não se trata exclusivamente do direito da pessoa que está ao lado do jornalista. Ali se trata do direito de toda uma coletividade. E o entendimento é esse, tanto do próprio Código quanto do Supremo Tribunal Federal. Em recente julgado que o Supremo Tribunal Federal fez em relação às reportagens da Ronda do Consumidor, o Supremo Tribunal Federal entendeu o relevante caráter e relevante interesse público das reportagens da Ronda do Consumidor. Então, quando a Polícia Militar opta, através de um sargento, por negligenciar um atendimento que envolva o Código de Defesa do Consumidor, a Polícia Militar está negligenciando um atendimento não só ao Benoni Mendes ou ao consumidor que estiver ao meu lado, está negligenciando um atendimento à sociedade em uma matéria que versa sobre relevante interesse público. Nas palavras finais, aqui eu não quero tomar muito tempo do senhor, eu entendo que o caráter ostensivo da Polícia Militar não é ostensivo apenas no sentido de escolher alguns tipos penais para combater esses crimes. Não, ostensivo no sentido de repelir qualquer que seja a ilicitude. E o Código de Defesa do Consumidor é uma norma que traz uma série de comportamentos que não podem ser adotados na relação de consumo. Então, o papel da Polícia Militar, ao atender uma ocorrência que disponha sobre o Código de Defesa do Consumidor, ela também está atuando no seu dever constitucional de polícia ostensiva. Então, o motivo da nosso comunicado à Corregedoria é justamente na intenção de restaurar o respeito do nosso público, inclusive, que é de milhões de brasileiros, dezenas de milhões de brasileiros, restaurar o respeito à instituição Polícia Militar, que é uma instituição de Estado, que é uma instituição que precisa e merece ser respeitada pela sociedade e é a única instituição de Estado que está presente em todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Então, a nossa intenção aqui, de forma nenhuma, é perseguir, através de denúncia à Corregedoria ou órgãos de correição, um sargento de Polícia Militar, de forma nenhuma. A nossa intenção aqui é o quê? Demonstrar condutas inadequadas de agentes públicos para que essas instituições gozem do prestígio que precisam gozar no Estado Democrático de Direito, o respeito que precisa receber no Estado Democrático de Direito, através de uma boa prestação do serviço público à sociedade. Entendi. Deixa eu perguntar ao senhor, não ficou muito claro lá no termo de manifestação, eu não sei como é que foi a situação lá, o repórter da matéria não era o senhor, ou era? Não, eu era neste dia, eu geralmente sou o jornalista responsável por matérias da Ronda do Consumidor, mas nesse dia, por situação de saúde, o repórter era um outro e eu era o advogado que estava ali nos bastidores oferecendo apoio jurídico. Tá, porque lá no termo de manifestação lá está explicando que o senhor que era o repórter. Então o senhor não era o repórter. Não. Ok. O senhor identificou por parte dos policiais algum crime cometido? Eu busquei entender, porque se tinha havido uma alegação ou produzido um documento público afirmando que eu havia cometido crime, eu acho que faltou o dever de informação e se eu disse que se havia sido produzido o documento, ele deveria ser conduzido então por denunciação caluniosa, eu acredito que
houve a prevaricação. E mais, nas palavras do próprio sargento. Porque se o sargento identifica em mim uma conduta criminosa, ele diz isso na reportagem, então o senhor vai ter que ser conduzido por tê-lo agredido também. O fato dele não ter me conduzido, ou significa que ele faltou com a verdade quando ele disse que eu agredi também, ou ele prevaricou ao não me dar voz de prisão. Mas quem vai fazer essa apuração aí, sargento Guilherme, não sou eu. Eu estou fazendo uma interpretação lógica, até aristotélica, sobre a situação. Então, a pergunta, acho que eu não fui bem claro. O senhor se sentiu vítima de algum crime por parte dos policiais? Não. Tendo tudo esclarecido ao final, não. Vou falar com o senhor, o nosso tempo está acabando. Sim. Eu estou no modo gratuito. Eu vou só trocar de máquina, porque eu tenho mais perguntas para fazer, e essa máquina minha aqui está um pouquinho lenta. Pois não. Eu tenho que abrir a internet na outra aqui para fazer. Aí eu vou enviar para o senhor o link de novo. Eu só vou precisar de um WhatsApp que eu consiga falar com o senhor. Esse WhatsApp aqui está com o senhor? Esse. Sim, pode enviar para ele. Beleza, então. Vou sair aqui e vou enviar, tá ok? Obrigado, tá certo, obrigado. Pessoal, aqui agora houve um problema técnico lá no batalhão e o sargento Guilherme, ele vai fazer perguntas pelo chat. E a doutora vai então ler. Não é isso? As perguntas. Vamos lá. O nome Ben Mendes é um nome artístico? Não, é a forma como eu me apresento no meu trabalho. Eu sou Benoni Mendes e me apresento como jornalista Ben Mendes. A postura dos policiais configurou alguma improbidade administrativa? Não sei, sargento. E aí, por isso, a gente reportou os fatos a essa corregedoria, esse órgão de correição, para que esse órgão apure se houve improbidade administrativa ou alguma conduta inadequada. O senhor estava na atividade da advocacia no momento do fato? No momento dos fatos, eu não era o repórter, estava como advogado oferecendo apoio jurídico à minha equipe. Isso foi relatado aos policiais? Sim, eu disse, se o senhor vai me prender, o senhor precisa comunicar à OAB porque sou advogado. A atividade de advocacia foi relatada aos policiais? O que seria atividade de advocacia? Aí eu não consegui entender, porque eu disse que eu era advogado. A atividade de advocacia foi relatada aos policiais? Então o senhor relatou aos policiais que estava no apoio como advogado da equipe? A reportagem foi em julho. Dia 7 de julho. Dia 7 de julho. Eu não lembro exatamente as palavras usadas ali, mas a minha postura, eu estava nos bastidores da reportagem, não estava conduzindo a reportagem e me apresentei como advogado, eu entendo que foi perceptível. Os direitos de imprensa foram respeitados pelos policiais? Sim, porque não houve nenhuma censura à atividade da imprensa. Houve negligência de informação, mas dizer que não poderia realizar, não. Os direitos do consumidor foram respeitados pelos policiais? Responder essa pergunta ela é complicada, porque os policiais, eu não sei nem se eles fizeram o boletim de ocorrência, eu não me recordo se eles fizeram o boletim de ocorrência, fizeram o boletim? Não, chegaram não. Porque, na verdade, a chamada aos policiais não era para fazer com que o direito do consumidor fosse respeitado ou não, era para fazer o registro da ocorrência. Então, nós não questionamos a Polícia Militar para fazer com que o direito do consumidor seja respeitado, a gente aciona para fazer o registro de ocorrência. Então, se tivesse sido feito, aí vai ser por documentos, eu acredito que o senhor consegue verificar aí, eu não me recordo, mas não consigo responder a essa pergunta. O número do boletim de ocorrência foi passado ao consumidor? Este repassou ao senhor? A mim, diretamente, não. Na verdade, o que eu me recordo... O senhor chegou a pedir acesso ao boletim. Eu perguntei se havia sido feito o boletim de ocorrência e ele deu as costas e falou, passei para fulano, mas eu não me recordo nem quem é a pessoa que ele disse.
entrou para a viatura. Após o fato, o senhor procurou a PM em algum momento pedindo acesso ao boletim? Eu, pessoalmente, não. Eu vou apresentar o histórico ao senhor. Ok. Ok, vou ler, tá? Comparecemos ao endereço do fato, concessionária Caoa Sherry, onde foi feito contato com o solicitante, senhor Wagner, supervisor da loja. Ele relatou que o senhor Marcelo Henrique havia comprado um veículo modelo Arriso 6 e que este veículo veio apresentar defeito no câmbio automático, onde o proprietário deixou o veículo na Caoa, na Avenida Cristiano Machado, e após ter deixado o veículo, a empresa mandou o veículo para a Caoa da Avenida Barão Homem de Melo, dando entrada para análise de garantia. O senhor Marcelo Henrique compareceu à concessionária dizendo que não queria mais o veículo e queria entrar na justiça. Porém, um tempo depois, Marcelo acionou o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, dizendo que poderia arrumar o veículo. Por esse motivo, o veículo encontra-se na loja para reparo. Wagner ainda relata que, juntamente com Marcelo Henrique, compareceu ao estabelecimento o youtuber conhecido como Ben Mendes, filmando todo o fato, e que nesse momento o senhor Wagner pegou o telefone e também começou a gravar, pedindo ao youtuber que se identificasse. Momento que o youtuber retirou uma carteira e de forma hostil bateu o documento na câmera do celular. Em contato com Marcelo Henrique, ele relatou que comprou o veículo Arriso 6, cor preta, placa tal, na concessionária Caoa Sherry, e que, 50 dias depois da compra, o veículo apresentou defeito no câmbio automático e que, mediante agendamento na assistência, deixou o carro para o reparo no dia 15 de 5 de 2024 na concessionária Caoa Sherry, na Avenida Cristiano Machado, e que a empresa enviou o veículo para a concessionária Caoa Sherry, na Avenida Barão Homem de Melo, e que, até a data de hoje, 17 de 7 de 2024, o carro não foi reparado. Marcelo Henrique, por fim, relatou que solicitou o dinheiro da compra do veículo de volta e que Wagner disse para acionar o judiciário. Ficou claro o que eles escreveram com relação ao senhor? Ficou claro. Quando o superior chegou, alguém impediu do senhor ter acesso a eles? Não, nós ficamos aguardando. Então eu vou emendar com a resposta anterior, que eu achei que o senhor ia perguntar se eu fiquei satisfeito com o relato. Tá? Na verdade, pelo próprio histórico da ocorrência, sargento, dá para se perceber que faltou diligência por parte da guarnição da Polícia Militar, ali liderada pelo sargento Rosendo. Porque veja só, é feita uma série de relatos, é feita mesmo, né? Uma série de relatos envolvendo uma pessoa que estava presente na ocorrência, ou seja, a empresa aqui, o representante da empresa, relata que chegou lá um youtuber conhecido como Ben Mendes, filmando todo o fato, que o youtuber bateu na carteira, que o senhor Wagner pediu para identificar o youtuber. Ou seja, se tivesse havido o correto dever de diligência por parte do sargento Rosendo, uma vez que eu estava presente no local dos fatos, ele deveria ter colhido também o meu depoimento. Por quê? Porque em momento nenhum eu pude dar a minha versão dos fatos nesse boletim de ocorrência. Primeiro, para dizer que pelo Supremo Tribunal Federal eu sou reconhecido como jornalista, porém estava ali como advogado, naquela situação especificamente. Isso não foi relatado em boletim porque sequer o sargento Rosendo quis me ouvir e me possibilitou falar. Segundo, a própria acusação aqui de chegar ao estabelecimento, de eu ter chegado ao estabelecimento filmando, quem estava filmando era o repórter com a equipe de cinegrafia. Eu estava acompanhando, ou seja, baseando apenas na leitura da ocorrência e confrontando a leitura do boletim de ocorrência com a reportagem que foi publicada para milhões de pessoas, a gente já consegue perceber aqui que o sargento Rosendo, sim,
ele agiu com parcialidade, ele ouviu apenas o lado da empresa, negligenciou a presença de uma pessoa que estava sendo citada no boletim de ocorrência e essa pessoa estava então presente, por qual razão que o sargento não ouviu a mim? Porque o boletim de ocorrência não é um histórico da ocorrência. Se houve a minha participação, se eu também fiz alegações em relação à postura do senhor Marcelo e da Caoa Sherry, por que as minhas alegações não estão presentes nesse boletim? Então agora, é a primeira vez que eu tenho acesso a esse boletim, fica para mim ainda mais clara a sensação de que o sargento Rosendo saiu do seu posto de atividade, valendo-se de recursos públicos para fazer advocacia privada. Mas respondendo a próxima pergunta do senhor, quando o superior chegou, alguém impediu o senhor de ter acesso a eles? Não houve nenhum impedimento expresso, de forma nenhuma, mas o que aconteceu foi que nós estávamos em uma área do lado de fora do prédio, da Caoa, e nós ficamos aguardando, porque o sargento disse que havia chamado o superior para elucidação dos fatos. Então, se o superior tivesse chegado, o meu ponto é esse, se o superior tivesse chegado e conversado apenas com a guarnição, faria sentido para mim ele não ter conversado conosco também, porque aí sim seria imparcialidade. Eu vou chegar, vou conversar apenas com o militar, vou esclarecer e vou me embora. Não foi o que aconteceu, está amplamente divulgado. O superior chegou, conversou com o militar e com o representante da empresa. Então, por dever de imparcialidade e apuração correta dos fatos, ele deveria ter oportunizado a nós também a oportunidade de nos manifestar, já que ele estava estava ouvindo os representantes da empresa. Por que ele não nos deu a oportunidade também de falar? Nem se aproximou. E eles foram para alguma área reservada. Ali na Caoa da Barão Homem de Melo, nós estávamos do lado de fora, aqui, isso pode ser visto na reportagem, nós estávamos do lado de fora da concessionária e o sargento, juntamente com o seu companheiro, que eu não me recordo a sua graduação, e os representantes da empresa ficaram dentro da empresa, aguardando a chegada do superior, conversando. Isso pode ser visto nas imagens. Quando o superior chega, ele entra numa área à direita, que é uma área de acesso a veículos que querem chegar à concessionária. Eles chegam naquela área à direita, conversam ali em separado, depois viram as costas e vão embora. Então, respondendo à pergunta do senhor, não houve nenhum impedimento expresso, mas o que houve, aliás, é isso, né, expresso. Ninguém chegou e falou: vocês estão impedidos de conversar com o superior. Não, mas houve um tratamento não isonômico. Porque se a guarnição conversa para elucidação com a empresa, por que não conversar com aqueles que estão sendo acusados pela empresa também? Com relação à divulgação da matéria, em que canais ela foi divulgada? Ela foi divulgada na plataforma oficial da Ronda do Consumidor, que é o canal do YouTube da Ronda do Consumidor. Não me recordo se ela foi divulgada também no Facebook da Ronda, isso eu não tenho certeza. E também não me recordo se essa matéria passou no SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Agora, o que eu tenho certeza é que ela foi divulgada por nós, ela foi divulgada na nossa plataforma. Mas essa matéria chegou a diversas outras pessoas, porque na rede mundial de computadores, sargento, as pessoas pegam conteúdos e replicam conteúdos, né? Então, eu sei que houve uma porção de outros proprietários de canais que fizeram reações a essa matéria, mas de forma autônoma. Houve outros perfis também que pegaram a reportagem e republicaram, mas de nós foi publicado com certeza no canal no YouTube e pode ser que tenha sido nessas outras também. O canal é Repórter Ben Mendes? Isso, ele mudou de nome agora e ele é Ben Mendes TV, mas à época era Repórter Ben Mendes. Só para confirmar, os policiais não falaram com o senhor que a identificação configurou o crime? Confere? Não ficou claro essa pergunta. O momento de identificação do senhor ao gerente não configurou crime. Eu entendo que não, mas o sargento, ele afirma que sim. O sargento Rosendo, ele diz o seguinte: se eu tiver de conduzir
o gerente por denunciação caluniosa, então eu também vou ter de conduzir o senhor por ter agredido ele. Aí eu falei, eu não agredi, bater a carteira no celular dele é o quê? Isso tá divulgado. Então sim, ele imputou a mim uma prática criminosa e não quis me conduzir ou não, decidiu por não conduzir a autoridade policial, mesmo eu tendo dito. Então se eu cometi crime, só tem que me conduzir. Os policiais deixaram claro para o senhor isso? Isso que... Não deixaram claro, não. Eu entendi que haviam recuado na imputação de conduta criminosa a mim quando me falaram que não colocaram agressão no boletim de ocorrência. Então, nesse momento, lá no final já, que falaram para mim que não fizeram boletim de ocorrência, então eu entendi que recuaram nessa imputação de crime. Mas em momento nenhum foi falado para mim, não, o senhor não cometeu crime. Na manifestação junto à corregedoria, o nome do senhor Marcelo, cliente, foi citado. O senhor pediu para que citasse ele? Não, na verdade, a manifestação à corregedoria foi feita pelo antigo advogado que atuava na Ronda do Consumidor. Eu solicitei, inclusive falei isso em reportagem, que eu denunciaria, ou nós, representando a Ronda do Consumidor, denunciaríamos o sargento da corregedoria para que a corregedoria apurasse se essa é a imagem que um militar da Polícia Militar precisa passar à sociedade. Mas se foi citado o nome do senhor... O senhor Marcelo é o consumidor, é isso? É o consumidor. Se foi citado o senhor Marcelo, provavelmente é porque ele testemunhou os fatos. Né? Mas deixando claro, sargento, que para mim é suficiente a minha manifestação. Eu não preciso nem que o consumidor tenha que se comprometer em denunciar um militar à corregedoria, aos órgãos de correição. Mas eu mesmo suficientemente faço essa denúncia sozinho. O senhor... Pode ler. O senhor tem a cópia da manifestação na corregedoria? Sim. Então, para deixar claro, para o senhor, a situação do sargento Rosindo conversar em reservado com o Wagner, gerente, em uma sala da empresa, ignorando as imagens que o senhor estava apresentando e não procurar após a chegada do superior, é que configurou o tratamento parcial em desfavor do senhor? Também. E além do que ter imputado a mim prática de crimes sem me oportunizar defender tratamento isonômico igual o meu acusador estava fazendo. Na realidade, você não foi ouvido. Né? Eu não fui ouvido, essa é a realidade. Negligenciaram a minha manifestação. O senhor tem mais algo a declarar que não foi perguntado aqui? As palavras finais, sargento... Wagner, né? Sargento Guilherme. É só o objetivo, reitero, o objetivo dessa denúncia à corregedoria. O órgão de correição, eu entendo que ele tem a função legal de reparar as condutas que não se coadunam com os princípios da instituição. E a gente acredita, eu como jornalista, como advogado, um comunicador que fala a milhões de pessoas diariamente, eu acredito que quando o órgão de correição atua corrigindo condutas inadequadas perante a sociedade, esse órgão está fazendo uma proteção institucional àquela instituição. Então, aqui reitero que o objetivo dessa denúncia à corregedoria e a minha promessa, porque eu prometi publicamente que todas as vezes que um militar tivesse um desvio de conduta perante as reportagens da Ronda do Consumidor, que eu faria esse comunicado à corregedoria, eu reitero que o objetivo não é perseguição pessoal com relação a nenhum agente, mas que é uma atitude de fazer com que a instituição se fortaleça cada vez mais perante a própria sociedade, corrigindo os maus comportamentos e apresentando à sociedade brasileira uma polícia que de fato seja cidadã e trate com isonomia os seus cidadãos, independente do seu porte empresarial ou dos seus recursos financeiros. E eu agradeço a oportunidade de ser ouvido. Lê. O senhor deseja indicar testemunhas do fato?
Não, eu creio que provas documentais são suficientes. A reportagem é suficiente. Ele sofreu alguma edição ou está completa? Toda reportagem ela é editada no que não interfere diretamente nos fatos. Por exemplo, um momento de silêncio, enfim. Mas quando os senhores assistirem a reportagem, verão que a íntegra dos fatos está ali. Não há nenhuma edição capaz de alterar a realidade fática. Tem mais alguma outra prova que queira apresentar? Você acha? Não. Não. Suficiente. Obrigado ao senhor. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. Então, foi isso, pessoal. Encerrado aqui o meu depoimento. E agora, doutora, o que acontece? Então, agora o sargento Guilherme ele colheu a oitiva do senhor Benoni. O que aconteceu, né? Ele foi ouvido, porque no ato da realização da reportagem, ele não foi oportunizado ser ouvido naquele momento. Então, agora, diante disso, ele foi ouvido e vai ser esclarecido os fatos. Eu não sei se vocês observaram, mas o sargento Guilherme perguntou, vai ser produzido algum outro tipo de prova? E nós alegamos o seguinte, que não, porque a prova que já foi produzida já é o suficiente para poder dar embasamento legal nessa correção que vai ser analisada. Perfeito. E a prova documental é a própria reportagem, né, juntamente com esse meu depoimento. E vocês perceberam, é interessante como audiências são legais, né, doutora? Tanto a audiência judicial quanto a audiência administrativa. Vejam só, pela primeira vez eu estou tendo acesso ao boletim de ocorrência que foi feito no dia, e aí eu fico tão feliz porque tudo quanto eu falei antes de ter acesso ao boletim se confirmou então quando eu tive acesso ao boletim. Perfeito, olha só, um monte de relatos em relação a mim que estava presente nos fatos e não tem nenhum depoimento meu, né? Que imparcialidade é essa, né? E, pessoal, vamos lá. A plataforma principal de divulgação dos conteúdos da Honda é o YouTube. Então, doutora Lindaci, eu tenho orgulho de ser um youtuber. Não é um demérito para mim ser um youtuber. Mas eu percebo que algumas pessoas, na tentativa de acharem que vão diminuir o trabalho e induzirem os juízes em erro, falam youtuber, quando poderiam falar o jornalista, né? Mas o Supremo não comprou essa ideia, tá? Isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive já teve gente lá no Supremo falando o youtuber. O Supremo falou o jornalista. Então, independente da plataforma, eu entendo que eles tentam fazer isso para tentar sair, né, da liberdade de imprensa e falar assim, isso aí é um youtuber. Negativo. Pode chamar o tanto que quiser, mas o importante é que, de fato, o que produzimos é jornalismo e o jornalismo precisa e será respeitado. E nessa reportagem, em especial, de forma atípica, eu atuava como advogado, oferecendo apoio jurídico à equipe, porque geralmente, em 99,999% dos casos, eu sou jornalista e os advogados estão aqui, aguerridos sempre, agora na pessoa da doutora Lindaci. Algo mais? Somente. Vamos aguardar os desenrolados fatos. Perfeito. Então, de Minas Gerais, Ben Mendes e doutora Lindaci Reis para a Ronda do Consumidor.